Fala minha galera, bem-vindos todos ao canal Espaço da Bola. Hoje, quinta-feira, dia da gente vir aqui conversar um pouquinho sobre o futebol alagoano e que hoje eu trago aqui para vocês uma homenagem aos times alagoanos, né? Aqui no nosso cenário nós temos esse númerozinho desenhado aqui em cima em alusão e também parabenizando os dois times de Alagoas por serem líderes dos seus grupos na Copa do Nordeste. É isso aí. Com o empate de ontem, o CRB garantiu a liderança do grupo A e com a vitória da terça-feira sobre o Bahia, o CSA garantiu a liderança no grupo B. Hoje, o CRB seca o time do Ceará para se manter na liderança aí do grupo A, mas por enquanto o Alagoas lidera a porra toda na Copa do Nordeste, certo? E agora aquela parte protocolar do vídeo, né, onde eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, onde, se vocês não forem inscritos ainda, deixar o joinha para ajudar aqui no nosso conteúdo e mandar esse vídeo para os seus amigos também, para que a gente possa crescer o nosso conteúdo, né, nosso alcance aqui dentro da plataforma do YouTube. Mas vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho sobre os jogos que aconteceram, né, de quinta para cá, do programa anterior para cá. No sábado a gente teve um empate entre Coruripe e Jaciobá pelo campeonato alagoano, 1-1 foi essa partida. Pela Copa do Nordeste a gente teve a vitória do CSA em cima do Santa Cruz, a primeira vitória do CSA na Copa do Nordeste. Bom jogo, gostei da equipe do CSA nessa partida aí. No finalzinho passou um sufoco ali desnecessário, mas no contexto geral foi uma boa partida. E no domingo a gente teve também o CRB vencendo pela Copa do Nordeste, venceu a equipe do Botafogo, né, por 2-1. Essa partida foi de virada, o Botafogo fez um gol logo no começo, mas o CRB jogou melhor durante toda a partida, né? Foi superior e mereceu a virada, venceu bem a equipe do Botafogo. E pelo Campeonato Alagoano a gente teve jogo também, o Aliança venceu a equipe do Murici. O Aliança, que aliás, inesperadamente, né, demitiu seu treinador, o Jadson Oliveira, né, eu tô abrindo até aqui o Instagram do Esporte Alagoano, do nosso colega Alberto Oliveira, né, e o Maurício Manuel também fazendo um excelente trabalho à frente do Instagram Esporte Alagoano. Vou deixar um link para vocês acompanharem aqui também, né. Trazendo aqui o que eles falaram. Os bastidores do Deportivo Aliança ferveram nessa terça-feira, dia 23. Logo pela manhã foi anunciado o inesperado desligamento do técnico Jadson Oliveira. A troca no comando técnico surpreendeu devido ao bom trabalho que Jadson vinha fazendo no tricolor na temporada, né, na equipe do Aliança, levando a equipe à semifinal da Copa Alagoas. Ele deixa a equipe na vice-liderança do Campeonato Alagoano com 9 pontos, empatado com o líder CRB e à frente, inclusive, do CSA. Trazendo para o lugar do Jadson Oliveira o Estevan Soares, aquele que treinou o CSA algumas épocas atrás, né? E agora já conheceu, já vi um vídeo inclusive dele conhecendo as instalações lá do campo da UFAL, que é onde o Aliança está fazendo seus treinamentos, né? E já conheceu toda a estrutura e já está trabalhando na equipe aí para a sequência da temporada. Eu também fiquei surpreendido com essa troca, né? Deve ter havido alguma rusga lá dentro, né? Algum problema interno lá que a gente não está sabendo. Só que é estranho porque o Aliança realmente, para mim, vocês, quem acompanha aqui o Alagoas em Foco, tá ligado que eu tenho elogiado bastante a equipe do Aliança, que era uma equipe que vinha não só para brigar para não cair, mas também para brigar por algo a mais, brigar por uma vaguinha na semifinal do Campeonato Alagoano. Então foi surpreendente para mim, sim, essa demissão do treinador e as pressas já contratar o Estevam Soares, porque não tem tempo a perder, né? Tem que correr atrás do prejuízo. Passando para os próximos jogos, na terça-feira a gente teve mais Copa do Nordeste, uma vitória incrível do CSA em cima do Bahia, 2-0 foi pouco, certo? O CSA foi bem superior à equipe do Bahia, lá no final teve um pênalti perdido, né, pela equipe do Bahia, que transformou o jogo numa loucura total ali, né, e o Bahia começou a pressionar mais, só que no contexto geral o CSA foi muito superior ao time do Bahia, merecia inclusive ter feito mais gols. Já no primeiro tempo poderia ter sido uns 3-4-0. O CSA não conseguiu, mas segurou essa vitória aí, bela vitória, 2-0, que garante o CSA na primeira posição do seu grupo. E ontem, na quarta-feira, o Vitória empatou com o CRB. O CRB jogando fora de casa, né, conquistou até um bom resultado, porque se garantiu então na liderança do seu grupo, né, seca o Ceará que joga hoje, inclusive, né, para se manter aí na primeira posição. Mas o time do CRB, eu acho que
não fez aquela partida de encher os olhos, só que o Vitória, pô, é um time que nesse início de Copa do Nordeste tem me agradado bastante. Pra mim é uma das melhores equipes aí da Copa do Nordeste, certo? Não é líder, não tá voando, não tá ganhando todo mundo, porque também é início de temporada. Só que eu acho que é um time que tá mais fechadinho e tal, e pra mim é um time que vai brigar aí, não só pra se classificar, mas também vai chegar forte nas quartas de final. Creio que o Vitória venha com força aí pra ir avançando de fase. Vitória que é o maior campeão da Copa do Nordeste, tá? Mas então, foi um bom resultado pro CRB, tanto porque o Vitória é um adversário complicado e também o Vitória jogava em casa, né? Então tem esse detalhe também. Antes de avançar para falar das próximas partidas, mas já falando, né? Já falei do jogo de hoje do Ceará, que interessa ao CRB, apesar de não ser um alagoano em campo. A gente tem também nesse final de semana o jogo entre Asa e CSA. E aí eu fico sempre nessa dúvida, né? Eu vi essa discussão em alguns programas aqui esportivos e eu quero trazer essa discussão também aqui para o nosso canal. CSA e Asa é clássico? Mesmo jeito que CRB e Asa também é clássico, pode ser considerado? Eu convido vocês a deixarem nos comentários, a participar também aqui e responder essa minha dúvida, né? CSA e Asa é clássico ou não é? Diga aí o que é que você acha. Na minha opinião, é sim. Do mesmo jeito que a gente tem em Minas, Cruzeiro e Atlético fazendo um grande clássico, mas também tem o clássico contra o América, que é um adversário de menor expressão, mas ainda é, eu acho que um clássico estadual, um clássico local. Eu acho que aqui em Alagoas a gente tem também esse paralelo. CSA e Asa, CRB e Asa, né? Tem também a rivalidade lá do interior, do Asa com o CSE, só que eu acho que o torcedor do Asa leva muito a sério essa rivalidade. E também, um jogo contra o Asa, eu acho que também é levado a sério por CSA e por CRB. Mais do que se fosse uma partida contra outra equipe, né? O Asa é, pra mim, a equipe com a terceira maior tradição hoje no Campeonato Alagoano, né? Eu digo hoje porque é uma equipe muito tradicional também é a equipe do Penedense, né? Só que há muito tempo o Penedense não vem disputando os campeonatos, né? E caiu um pouco nesse limbo, assim. Mas eu acho que o Asa é a terceira equipe de mais tradição aqui no estado. E tem sim essa rivalidade, né? Há quem diga que não é clássico e eu não vou dizer que tá errado, né? É uma opinião também, mas a rivalidade existe. E pra mim é um clássico, não é um clássico, aquele jogo que para o estado, como o clássico das multidões entre CSA e CRB, mas é um jogo que existe sim uma rivalidade maior do que os demais e eu acho que, na minha opinião, pode sim ser considerado um clássico, certo? Mas dito isso tudo aí, né, já convidando vocês para deixar os comentários também, vamos para os próximos jogos nessa quinta-feira. Como eu falei, não tem o envolvimento dos times alagoanos, né, nas partidas diretamente, mas tem o interesse do CRB no jogo entre Botafogo e Ceará. Na sexta-feira, amanhã, também não tem jogo entre os alagoanos e no sábado a gente volta com a Copa do Brasil. O CRB enfrenta a equipe do Goianésia. Vão jogar no Rio de Janeiro, em Mesquita, porque em Goiás não pode ter jogo ainda, né? E aí a solução foi viajar para o Rio de Janeiro para ter jogo lá. Essa logística muito louca aí que está acontecendo no Brasil afora, né? Pelo Campeonato Alagoano tem jogo também. O Asa enfrenta o CSA, esse jogo que a gente estava falando aí, que é clássico, não é, né? Deixa aqui já o seu comentário de novo. No domingo a gente tem mais campeonato alagoano, né? A partida entre CSE e CEL, às 4 horas da tarde. Segunda-feira a gente não tem jogo dos alagoanos, tem Copa do Nordeste, mas nenhum joga. Terça-feira a gente tem Copa do Nordeste, CRB e ABC se enfrentando. E na quarta-feira, aí a gente tem a equipe do CSA enfrentando o Ceará pela Copa do Nordeste. E tem o jogo do Campeonato Alagoano marcado aqui no aplicativo, só que eu fui buscar essa informação para passar para vocês direitinho. Muricy e CRB jogando na quarta-feira, um dia depois de o CRB enfrentar a equipe do ABC pela Copa do Nordeste. Um jogo depois do outro não vai acontecer. Só que a gente vai buscar essa informação. No site da Federação Alagoana não tem informação nenhuma. Nas redes oficiais, no Instagram, no Twitter, não tem informação nenhuma também. Só que quando a gente vai futucando o site lá, existe a mudança de horário, né? Só que não está definido ainda uma data, não está definindo ainda quando vai ser esse confronto entre o Muricy e o CRB. Porque não tem como também o CRB jogar duas partidas um dia depois do outro,
né? Então, com certeza vai ser adiado. E a Federação Alagoana tem sido bastante maleável nessa questão de datas. Desde o ano passado já tem sido maleável assim, modificando as datas para se adequar ao calendário da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, mas também nesse ano é uma questão bem pior, né? Tem que se adequar a não só os calendários de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, mas também esse calendário muito louco por causa do Covid, né? Apertado, mais imprensado. Então, esse jogo muda a sua data naturalmente e a federação ainda não definiu a data. Fica esse puxãozinho de orelha, porque a federação poderia simplesmente publicar uma nota no seu Instagram, no Twitter, no site como uma notícia, avisando, né? Logo na página inicial, avisando que esse jogo mudou de data, né? Não a gente tendo que ir atrás, a gente tem que abrir a tabela do Campeonato Alagoano, ir nos jogos, abrir o jogo entre Murici e CRB para ver que o jogo foi adiado, que vai ter outra data, né? Pelo menos coloca a gente lá, só um avisozinho. Eu acho que essa parte de comunicação da Federação Alagoana de Futebol tem sido bastante falha. Já critiquei isso aqui no canal uma vez, né? E sigo criticando porque ainda não houve melhora nesse sentido. A federação tá pecando aí um pouco nessas informações, tá? Mas, galera, é isso aí. Vamos falar agora, só pra gente encerrar, a classificação do Campeonato Alagoano, que eu acabei não falando, mas só pra gente encerrar aqui o vídeo, né? Bora, classificação do Campeonato Alagoano 2021. CRB, líder com 9 pontos. Aliança, vice-líder com 9 pontos também. O detalhe é que o CRB tem 3 jogos, o Aliança tem 5 jogos, 2 jogos a mais. Já jogou 2 jogos a mais do que o CRB. O CSA com 3 jogos também, ou seja, 2 jogos a menos que o Aliança, tem 7 pontos. Né? Abaixo do CSA tem 5 pontos o Murici, com 4 jogos, né? Um jogo a mais que o CSA. O Jaciobá tem 5 pontos em 5 jogos. O CSE 4 pontos em 3 jogos. O Coruripe 4 pontos em 4 jogos. O Asa 2 pontos em 3 jogos. E o Céu 1 ponto em 4 jogos. Então fica já meio que desenhado essa parte de baixo aí, né? Com o Céu com um pontinho só, com 4 jogos. Né? Não acho que o Céu vai conseguir escapar não, infelizmente, certo? Mas tem um detalhe também para a equipe do Asa, com 1 gol só marcado, 2 gols sofridos, né? Mas 3 jogos e 2 pontos só é preocupante. E também já CSA e CRB largando um pouco na frente. O CSA, apesar de ir atrás do Aliança, ele tem ainda essa margem aí de 2 jogos a menos, né? Então, naturalmente, vai ser essa briga aí de CSA e CRB para ver quem fica em primeiro e segundo. Mas, gente, já falei um pouco aqui da classificação, ainda não chegamos à metade, tem alguns times com 5 jogos, outros com 3, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter um panorama mais montado aí dessa tabela de classificação e a gente vai poder repercutir um pouquinho aí as rodadas finais, né? Vamos ver aí como vai ser definida a data do jogo entre o CRB e o Murici, né? Mas vamos seguindo, galera. Quinta-feira que vem tem mais programa. Tamo junto e muito obrigado aqui pela participação de todos que apareceram aqui no canal. Muito obrigado, viu, galera? Grande abraço aí pra vocês, valeu e até nosso próximo vídeo. Até mais.